E aí, pessoal, beleza? Hoje eu vou estar falando por que que no meu canal eu sempre critico outros criadores de conteúdo, seja youtuber, influencer, né? Aqueles que também têm o mesmo conteúdo que o meu e às vezes não tem, mas acabam falando sobre a cultura oriental, né? Eu tô fazendo esse vídeo, pessoal, mas é para explicar sobre o meu conteúdo, né? Porque eu sei que até hoje as pessoas não entendem muito o conceito do meu conteúdo por achar que eu falo sobre a cultura oriental, muitos acabam achando que eu vou fazer a mesma coisa que outros youtubers, né? E eu vou estar explicando o que meu canal quer ensinar para você que gosta da cultura oriental, né? E falar as diferenças do meu canal, do meu conteúdo, né? Para o conteúdo daqueles youtubers, influencers que na teoria tem o mesmo conteúdo que o meu, né? Eu vou estar falando um pouco de outras coisas sobre que eu percebi, né, quando eu vejo esse tipo de conteúdo de outros YouTubers. Enfim, espero que vocês gostem do vídeo de hoje. E bom, pessoal, como vocês puderam ver, hoje eu vou estar falando por que eu critico esses YouTubers, influencers que, na teoria, têm o mesmo conteúdo que o meu, né? E aqueles que também não têm o conteúdo mesmo, né? No caso, que o meu, mas que fazem algum vídeo falando sobre a cultura, né? E, bom, para começar, pessoal, eu tô fazendo esse vídeo porque às vezes vira e mexe, dependendo da época, né, do canal. Às vezes, quando ele tá se levantando, às vezes eu recebo várias críticas, né? Tanto construtivas quanto positivas. Às vezes recebo até da minha própria família, né? Às vezes até um pouco negativo da parte da minha família, mas tudo bem, né? Às vezes não tem como você ter um apoio quando você faz algo diferente, né? Mas, enfim. Meu conteúdo, pessoal, vocês, quem assiste meu canal, assiste todos os meus vídeos, sabe que eu falo da cultura oriental e, ao mesmo tempo, eu critico, né? Esses youtubers, influencers, né? Mas o porquê que eu faço isso, né? Como eu falei, meu conteúdo é sobre a cultura oriental, porém eu tento inovar, né, sobre isso, porque eu acho que aqui no Brasil, principalmente aqui no Brasil, né, tem muito canal que fala sobre a cultura oriental, mas se vocês repararem, né, é mais do mesmo, né? Ninguém fala sobre um assunto em específico diferente, né? Todo mundo parece que foca no mesmo assunto, né? Só que a diferença é que vai mudar de youtuber, de influencer. Muitas das vezes vocês vão ver as pessoas zoando, às vezes vocês vão ver conteúdos sérios, né? Tipo, explicando realmente sobre a cultura, mas que nem o meu, eu acho que não existe, né? Então, assim, é uma coisa que me fez pensar, né, em fazer esse vídeo, mas para explicar, né, sobre as coisas que eu faço aqui no canal, para deixar claro, porque eu sei que às vezes muitos não entendem o porquê que eu falo sobre outros YouTubers, outros influencers, ou até mesmo critico, né, os mesmos, né? Mas às vezes as pessoas só veem o lado que eu critico, mas não veem o lado que eu ensino, né? Então é justamente isso que eu vou falar no vídeo de hoje, né? Vou estar abordando esse tema porque eu acho legal para mostrar para vocês que nem sempre a gente tem que seguir as mesmas pessoas, os mesmos conceitos, né? Aí eu acho que às vezes é muito mais legal você criar um conceito já existente, mas inovar nesse conceito existente, assim. Não sei se vocês vão me entender, né? Que nem eu tô tentando meio que inovar pro lado do conceito da cultura oriental, né? Muitos vão achar que eu tô tentando ser aquela pessoa que quer impor que tudo é errado ou que precisa de representatividade, que não sei o quê. E
Na verdade, pessoal, eu não quero nada disso, não quero militar, essa é a palavra, né? O intuito do meu canal é realmente ensinar, né? E mostrar que, às vezes, as pessoas têm que ter um respeito, porque a maioria das coisas que eu trago aqui, pessoal, eu vejo como um desrespeito a não só a minha cultura, que é a cultura japonesa, mas também a cultura coreana, a cultura chinesa, a cultura tailandesa, a cultura indonésia, principalmente hoje em dia, né? E também a cultura indiana, né? Porque eu vejo que muitas pessoas julgam sem saber sobre a cultura, muitos YouTubers, influencers, né, que querem ganhar visualização, acham que fazendo esse tipo de vídeo, né, zombando da cultura dos outros, vai ganhar visualização e realmente ganha, né? Porque infelizmente aqui no Brasil é isso, as pessoas que são diferentes, que têm cultura diferente, pensamento diferente, orientação sexual diferente, cor de pele diferente, criticado, tida como a errada, né? Então, assim, por isso que o meu canal existe, né? Além do mais, eu tento mostrar que nem tudo que eles mostram é real, é verdadeiro, né? Eu sempre vou trazer o lado mais oriental o possível, né? Mesmo não estando na Coreia, no Japão ou na China, na Índia, mas tudo que eu faço é com devido pesquisa, né? Pesquisa atrás de pesquisa, eu leio alguns livros, aliás, eu tenho que ler alguns livros que eu ganhei recentemente, né? Para ver o que eu posso tirar para fazer um roteiro, né? Para vocês verem. Tem muita coisa que eu faço, né? Que eu percebo que hoje em dia os YouTubers não fazem, né? Parece não só o YouTuber, né? Mas um influencer, seja do Instagram ou outras plataformas, né? Então, pessoal, o motivo é esse, né, que eu tô fazendo esse vídeo, até mesmo porque eu sei que muito das vezes vai vir pessoas novas aqui no canal e não vão entender diretamente sobre o meu conteúdo, né? Vão entender com o tempo, assim, que verem os meus vídeos, mas o intuito sempre foi esse, pessoal, é ensinar, né? Eu não quero mostrar mesma coisa que os outros YouTubers, influencers mostram, né? Eu sigo um conceito completamente diferente, né? E que às vezes parece que não é bem visto por maioria, ou até mesmo por pessoas próximas a mim, né? Mas eu entendo que, tipo, meu conteúdo não é para todo mundo, né? Mas às vezes eu fico contente porque tem gente que apoia, né? Tem gente que aceita o que eu falo, né? E vem debater numa boa comigo, mas às vezes tem pessoas que não aceitam e se sentem ofendidas, né? Eu já mostrei várias vezes aqui comentários que tentaram fazer eu me contradizer, digamos assim, né? E outros comentários me denegrindo, né? Eu já mostrei vários casos aqui também de YouTubers, influencers que de alguma forma zoaram, né? E não levaram algum tipo de punição da plataforma, ou muito menos a pessoa tomou, sei lá, um processo contra isso, porque eu vejo que muitas das vezes sobre a cultura oriental, né, alguns problemas da cultura oriental aqui no Brasil é normalizado, né? Eu justamente isso que eu quero trazer aqui no meu canal, né? Mostrar que às vezes tudo que falam sobre a cultura oriental que não deveria ser normalizado, normalizam, né? E uma dessas coisas é o conteúdo na internet, né? Muitos normalizam ver peixe na teoria vivo e acham que está vivo. Muitos acabam zoando, né? Pessoas que gostam da cultura japonesa, chamando de otaku, sem saber que otaku não é uma ofensa, né? Entre outras coisas que eu abordo mais sério, né? Com um teor mais sério, né?
Então, basicamente é por causa disso, né, que tô fazendo esse vídeo, mas para explicar e conversar um pouco sobre, né. Eu tava até pensando em falar sobre o canal que eu falei na aba comunidade, né, porque geralmente eu nunca costumo pedir para vocês denunciarem, né? Porque eu acho que as pessoas têm sim o direito de fazer conteúdo. Porém, quando faz um conteúdo, é, digamos, sensacionalista e denegrindo a imagem de alguma coisa ou de alguém, né, ou de uma cultura, eu acho muito errado. E era justamente isso que aquele canal tá fazendo até hoje, né? E muitos acham que é implicância minha, mas não, eu como criador de conteúdo, né, youtuber, no caso, que fala sobre a cultura oriental, eu preciso estar atento, né, a esse tipo de conteúdo, já que o meu conteúdo não é o mais do mesmo que vocês costumam ver com outros youtubers grandes, né? E, enfim, é uma coisa que eu acho que eu precisava falar sobre, porque eu sei que muitas pessoas não vão entender e algumas vão entender, né? Só que esse vídeo é para aquelas pessoas que ainda não entenderam, né? Que eu sei que também não vão continuar não entendendo sobre o que eu falo aqui no canal, né? Mas, enfim, espero que vocês estejam entendendo, pelo menos alguma parte que eu tô falando agora, né? E dito isso, pessoal, vamos falar alguns pontos que eu quero abordar no vídeo de hoje, né? Primeiro ponto que eu quero abordar é falar o que esses canais não têm que o meu tem. E bom, pessoal, obviamente que o meu canal tem e que esses canais não têm, ou que os influencers não têm, é a verdade sobre a cultura oriental, né? Muitos eu percebo que fazem vídeo sensacionalista, muitas das vezes não pesquisam, né, certo? Ou se pesquisa, vai na Wikipedia, né, para fazer o conteúdo do vídeo, né? Eu já não. Eu já pesquiso em sites, vários sites, não é só um site. Eu pesquiso em livros, que eu tenho vários livros aqui sobre a cultura japonesa, né? Agora, quando é com relação a outro tipo de cultura, aí eu procuro na internet, mas eu vejo se realmente é verdade aquilo, né? E conforme eu vejo que é verdade, aí eu faço um roteiro, eu tento passar, né? Explicar, no caso, um pouco sobre a cultura para que vocês entendam, né? Que às vezes o que é mostrado pelos YouTubers, influencers, não é necessariamente verdade, né? Porque muitos acabam passando a cultura como sendo algo nojento, algo que traz doença, né? Ou até mesmo algo que é repugnante, né? Isso dependendo do país asiático de que estão falando, né? Porque cada país asiático que eu percebo tentam trazer de um jeito, né? No Japão tentam trazer algo como sendo otaku, ou às vezes pervertido. A Coreia do Sul tentam trazer os K-dramas que falam que é dorama, mas é K-drama, né? Quando não falam que K-pop é coisa de homossexual. A China é um país de doenças porque come animais inocentes que nenhum outro país come, sendo que tem país que come coisas parecidas, né, ou até piores, né? Mas, enfim, eu sempre vou pesquisar, pessoal, esse tipo de tema para explicar direito para vocês, né? Eu não vou fazer que nem esses canais que fala top 5 piores comidas chinesas, 5 doramas do Japão, 5 K-dramas da Coreia. Não vou fazer isso, né? Muito menos ficar experimentando comida, fazendo careta, fazendo cara feia, falando que vai vomitar. Quando eu falo sobre isso, né, eu vejo que muitas pessoas não gostam que eu critique isso, porque falam que não tem nada a ver, né? Mas eu falo no sentido da etiqueta, né? Às vezes até minha família, quando vê que eu falo sobre comida, né? Algum vídeo que eu falo sobre comida e critico outros canais, né? Ou até mesmo às vezes
que eu vejo o YouTube, né, aqui em casa, e eu falo, eu não gostei disso porque eu acho que isso foi desnecessário. Às vezes eu sou tido como um errado, né? Que esse, esse tipo de conteúdo não tem nada a ver, né? Mas eu não estou criticando o conteúdo em si, estou criticando a pessoa que muitas das vezes, por mais que sem querer, acaba meio que passando como sendo algo nojento, né? Algo repugnante. Quando eu falo isso, é porque a pessoa tá experimentando e do nada ela fala, não gostei, vou vomitar. Aí mostra ela tirando da boca, e em vez de, sei lá, cortar o vídeo, mostra a pessoa, às vezes, pegando, colocando na mão, jogando. Então, assim, é esse tipo de comportamento que eu acho repugnante e critico. Não que a pessoa não deva fazer conteúdos comendo ou falando sobre a cultura oriental, né? Mas nesse sentido que eu critico, porém, como eu falei, sempre vou estar trazendo sobre isso, né? Eu sempre vou estar trazendo por causa das pesquisas que eu faço, e não são poucas. Às vezes eu passo a noite, né? Fazendo roteiros, quando eu não passo o dia todo fazendo tentando fazer às vezes, né, um roteiro. Eu sei que nem todo dia eu vou conseguir fazer um roteiro bom, né, para fazer um vídeo bom, mas tudo pessoal que eu faço é com um roteiro. Já esses outros canais influencers, né, parece que eles não têm esse cuidado, né? Parece que o importante é fazer vídeo para atrair mais gente e atrair mais monetização, para atrair mais dinheiro para eles, né? E, enfim, eu acho isso triste, assim, sabe? Fazer. Ser youtuber, influencer, mas fazer esse tipo de conteúdo só pra ganhar visualização, assim, sabe? Sobre a cultura dos outros e ainda assim você denegrir a cultura dos outros, e passar como sendo algo repugnante quando é uma cultura como qualquer outra. E bom, pessoal, vamos falar sobre o intuito do meu canal, né, do meu conteúdo no caso. E bom, como eu falei, o intuito do meu conteúdo não é só criticar como as pessoas acham que é, né? O intuito, além de criticar, que realmente é isso também, porém é ensinar. Vocês nunca vão ver eu só criticando aquele youtuber, aquele influencer ou aquelas pessoas que estão tentando ser alguma coisa na internet, né? Vocês vão ver eu criticando, porém ensinando sobre o que eles estão zoando, zombando, falando mal, é, denegrindo, né? Vocês nunca vão ver eu criticando por criticar, né? Vocês vão ver eu criticando e ensinando ao mesmo tempo, né? E como eu falei, esse é o intuito, né? Por mais que no meu canal tá escrito cultura oriental e curiosidades, né? Eu tento trazer isso, né? Como curiosidade e como a cultura em si, né? Então, assim, o intuito do meu canal sempre foi esse, né? Trazer a verdade sobre a cultura oriental, né? Para vocês que gostam da cultura e não sabem, né, alguns pontos, e se sabem, mas sabem errado sobre a cultura oriental devido a esses youtubers, influencers que fazem esse tipo de conteúdo que, na minha opinião, deveria ser derrubado esse tipo de conteúdo aqui no YouTube ou em outras plataformas de, de internet. E bom, pessoal, agora eu vou estar falando por que eu acho errado alguns certos tipos de conteúdo sobre a cultura oriental. Não estou falando que as pessoas não devem fazer conteúdos falando sobre outra cultura, né? Mas se fizer, que faça com respeito e educação, né? Eu sei que muitas das vezes as pessoas não têm controle sobre o que vão falar no vídeo ou o que vai mostrar no vídeo, né? A reação em si. Porém, eu acho que muitas das vezes eu acho desnecessário ficar mostrando assim, sabe? É uma coisa que eu fico um pouco indignado quando eu vejo, sei lá, como eu falei, aquele exemplo de pessoas experimentando a comida oriental,
né? E virando falando que vai cuspir, que acha nojento, e acabam sempre mostrando cuspindo a comida, né? Como eu falei, eu não gosto desse conteúdo, ao mesmo tempo eu acho legal, por quê? Eu acho legal porque mostra as pessoas experimentando coisas que às vezes nem os outros sabem que aquela cultura tem, né? Porque muitos acham que, sei lá, o Japão é só sushi e sashimi, né? E que na Coreia é só kimchi e kimbap, né? Ou que na China é só cachorro, né? Muitos YouTubers, influencers tentam trazer mais do que isso, né? Principalmente aqueles YouTubers mochileiros, né? E eu acho muito legal. Só que, como eu falei, eu acho que a questão da educação é que pega nesses vídeos, porque muito das vezes eu acho que a reação é tão exagerada, né? Falar que a comida é nojenta e mostrar que tá cuspindo no meio do vídeo, né? Ou falar que vai vomitar, eu acho que é desnecessário. É isso que eu sempre tento trazer, né? De coisas desnecessárias que às vezes aparecem, né? Só para gerar visualização, né? Fora outros quesitos, né? Como zoar de coisas sérias, né? Por exemplo, eu vejo que muito das vezes zoam aqui no Brasil zoam o Japão, né, da bomba atômica, né? Muitos fazem piada com algo que não só gente ruim morreu, né? Porque como vocês sabem, e sempre falei, né, o Japão foi um país muito ruim no passado, né? Mas isso não dá o direito dos brasileiros zoarem o fato da bomba atômica, porque não só morreu gente ruim, mas como morreu gente de família, né? E criança morreu até animal, que não tinha nada a ver com isso, né? Eu vejo que muitas pessoas julgam quem gosta da cultura oriental, seja Japão, Coreia ou China, como sendo otaku, como se isso fosse ofensa, como eu falei, e eu já expliquei várias vezes que otaku não é uma ofensa, e sim é um jeito de você falar que você coleciona algo sobre o que você gosta, não necessariamente precisa ser de anime ou de dorama, K-drama, K-pop. Você pode ser otaku até porque você gosta da cultura americana, né? Do pop americano. Então, isso te torna um otaku também. E também eu vejo, pessoal, muita gente zoando a China a um nível muito, sei lá, pesado, assim, sabe? Muitos acabam usando das brincadeiras, né, que eu falei que de coisas sérias, como por exemplo, no caso da China, a pandemia. Muitos zoam a China por ter iniciado a pandemia, sendo que não pesquisaram tanto a fundo sobre, né? Mais para frente, né, no futuro eu posso falar sobre a pandemia de novo, né? Por onde começou, supostamente começou, porque muitos acham que é a China, mas não foi bem a China, sendo que o primeiro paciente foi na China, sim. Só que a comida que veio não veio da China, e sim de outro país, né? Mas começou na China, né? Mas enfim, é um conteúdo para outro vídeo, né? E eu vejo tudo isso, né? Que zoam com coisa séria. É triste, assim, sabe? É ver que aqui no Brasil, a cultura oriental, no geral, não tô falando só da cultura japonesa, mas fazem conteúdo zoando com coisas sérias e que para outros, né, que seriam os orientais, é algo que não deveria ser zoado porque é algo doloroso, dependendo das vezes, né? Ouvir e falar sobre isso, né? Como eu falei, tem coisas que a gente tem que falar, tem coisas que a gente tem que falar, tem coisas que a gente não precisa falar, tem coisas que não precisa ser falado, né? Eu acho que, infelizmente, como eu falei, é esse tipo de conteúdo que ajuda a promover o preconceito. O porquê? Geralmente, quando fazem esse tipo de conteúdo, eles fazem, sei lá, na intenção de ganhar visualização. Mas se você ver os comentários, são muitos comentários de gente usando preconceito para falar de opinião, como se fosse opinião no caso, né? Eu acho isso muito errado quando não usou,
né? E eu já trouxe vários casos aqui no meu canal que eu falo sobre isso e mostro isso, né? E às vezes, como eu falei, às vezes falam que o meu canal que promove, sendo que eu ensino, né? Eu não falo que é nojento, não falo que isso, que aquilo, né? É isso que às vezes me incomoda um pouco, que às vezes as pessoas não entendem sobre o conteúdo e querem julgar, assim, sabe? Acho que as pessoas não veem nos meus vídeos e se veem só a parte que eu critico, mas não veem a parte que eu ensino sobre a cultura em si, né? Eu acho que isso é um pouco triste, né? Às vezes até eu chego a pensar se eu devo fazer o mesmo conteúdo que todos os outros YouTubers, né? Mais do mesmo, porque aí todo mundo vai se alegrar e vai todo mundo ficar feliz, né? Então eu já realmente pensei em fazer isso, porque às vezes parece que o diferente não é bem visto, né? Mas como eu gosto de fazer o meu conteúdo e tentar ser o mais original possível, eu vou continuar, né? Não tô falando que eu vou desistir nem nada, mas é triste. E bom, pessoal, agora eu vou falar o meu último tópico, né? Que é o que eu percebo quando eu vejo esses canais grandes que falam sobre a cultura oriental. E bom, basicamente, pessoal, eu vejo mais do mesmo, né? Eu vejo que muitos não tentam inovar. Um monte de canal que aí já é grande, parece que copia o canal do outro e dá certo, infelizmente ou felizmente, né? Só que eu acho que tem que ser algo inovador, né? Por que que eu digo isso? Porque quando se trata de um conteúdo, muitas pessoas que querem fazer o mesmo vão fazer o mesmo, né? Só que nunca vão inovar sobre aquele conteúdo, né? Já o meu conteúdo, eu quero fazer a mesma coisa, porém diferente, né? Então vocês sempre vão ver eu tratando de assuntos mais sérios, porém sempre ensinando sobre a cultura, né? É uma coisa que eu sempre deixei claro, né? Eu acho que quando você faz um conteúdo que já tá todo mundo saturado, porque tá dando certo, eu acho que é a hora de você tentar ser diferente, né, do que estão fazendo, mesmo que tá dando certo, eu acho que nem todo mundo vai conseguir a mesma fama, né? Eu acho que até às vezes vai ter mais hater do que inscrito, mas enfim. Então é uma coisa que eu tento fazer diferente. E, bom, tive que dar uma cortada aqui porque passou um helicóptero barulhento em cima do prédio, mas enfim. Voltando sobre o assunto, né? Eu percebo que muitas pessoas, quando veem algo diferente, né, não gostam, né? Muitas acham que tem que fazer a mesma coisa que os outros porque os outros estão fazendo e estão dando certo, né? E como eu falei, eu acho que você tentar fazer algo novo, diferente, é muito melhor do que você fazer algo que todo mundo já tá meio que saturado de fazer. Por mais que sua opinião, né, tipo, de você estar fazendo aquilo e você mostrando a sua opinião, é legal, mas esse tipo de conteúdo que você está fazendo, todo mundo já fez, né? Eu acho que é uma coisa já saturada, né? Pra falar a verdade. E eu acho, como eu falei, quando você faz algo diferente, parece que muitas pessoas não gostam, né? Eu pude perceber isso, o porquê. Muitas das vezes que eu faço conteúdo mais voltado falando sobre criticar esses canais, ou falar de assuntos mais sérios, muitas pessoas já me pediram para eu parar de falar sobre isso e trazer conteúdos mais do mesmo, de outros canais, né? E a única coisa que eu só falo, eu agradeço, mas eu falo que é legal, um dia eu posso fazer, né? Eu não faço porque eu não quero seguir o mesmo roteiro que todos seguem, assim, sabe? É uma coisa que é de mim, né? É do meu canal, tentar ser diferente, tentar inovar nessa parte. Por mais que eu falei que o meu conteúdo é sério e nem todo mundo vai gostar, eu sei que muitas pessoas que realmente gostam da cultura oriental vão entender o que eu tô falando nos meus vídeos ou que quero mostrar aqui para vocês. E bom, pessoal, a conclusão do vídeo, na verdade, não tem bem uma conclusão, até porque foi um vídeo mais conversando, né?
e falando sobre alguns tópicos, mas enfim. Eu fico muito contente quando eu vejo que muitas pessoas, ou algumas no caso, gostam do que eu trago, né? Por mais que às vezes eu não recebo muitos comentários, eu vejo que as pessoas dão like, né? Às vezes tenho minhas dúvidas se as pessoas estão assistindo tudo, mas eu vejo que a maioria às vezes assiste. Então, assim, é uma coisa que eu fico contente de saber que às vezes as pessoas gostam do que eu tô trazendo, né? Por mais que seja um conteúdo mais sério e que nem todo mundo vai gostar, eu acho legal quando eu vejo que as pessoas estão realmente gostando, colocando a opinião delas, né? De vocês nos comentários e estão sendo muito respeitosos, né? Digamos assim. Eu sei que nem às vezes vai ter comentários legais, mas a maioria é legal, eu acho que é o que importa, né? Mas enfim, a conclusão do vídeo é essa. Eu não sei muito mais o que eu devo falar, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Achei até o final e até o próximo vídeo. Valeu, falou!